O silêncio dominava a sala. Os rostos aglomerados em volta da mesa eram uma mistura de emoção e expectativa. Alguém havia convocado aquele encontro inesperado, e o burburinho do passado pairava no ar, como uma névoa densa que ninguém conseguia dissipar. Era um momento raro, onde as memórias se entrelaçavam com promessas não feitas. Muitos estavam ali por um motivo, uma herança. E a atmosfera eletrizava. Havia algo mais. Algo que ecoava nas mentes de todos, mas que ninguém ousava dizer em voz alta. A ambição, com seu gosto amargo, estava prestes a tomar o centro do palco. A tensão crescia a cada segundo, como um fio prestes a se romper. No final, o que realmente importa em uma herança? Uma pergunta sem resposta ecoava enquanto os olhares se cruzavam. A figura imponente de alguém se destacava no fundo da sala. Era aquela pessoa que, por muitos, era vista como o verdadeiro guardião da história da família, mas que também trazia consigo um ar de autoridade inegável e um toque de frieza. Ele havia acumulado riqueza ao longo da vida, mas o que isso realmente significava para os que estavam ali? Um advogado entrou, segurando um envelope marrom desgastado. As palmas suavam, corações aceleravam. Alguém se levantou, tentando esconder a inquietação. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. O ambiente estava quase elétrico, e a expectativa era palpável. O advogado olhou em volta, como se estivesse pesando as palavras que iria pronunciar. A sala ficou em silêncio total. Eu não sei o que está neste envelope, disse ele, quebrando o silêncio. Mas vamos descobrir juntos. O ar ficou pesado. Aquela pessoa, que estava esperando ansiosamente a chance de reivindicar seu lugar, sentiu um frio na espinha. A expressão de todos os presentes estava grudada em seus rostos, refletindo uma mistura de esperança e ansiedade. E então, com um movimento lento e deliberado, o advogado começou a abrir o envelope. A cada rasgar do papel, a tensão aumentava. O que estava por vir poderia não ser apenas uma revelação sobre bens materiais, mas algo muito mais profundo. O que realmente importava ali? As heranças muitas vezes revelam mais do que objetos ou dinheiro. Elas expõem o que está escondido nas relações, nas ambições e nos corações. Assim, todos na sala aguardavam, quase sem respirar, enquanto o advogado revelava o conteúdo do envelope. E, quando ele finalmente exibiu o que estava dentro, uma onda de choque atravessou a sala. A pessoa que aguardava por essa herança congelou. O que seria a verdade que poderia quebrar laços ou, quem sabe, transformá-los para sempre? O silêncio é ensurdecedor. Todas as atenções estão voltadas para aquele espaço. Os olhares são pesados, como se o ar estivesse carregado de expectativas. Essa pessoa, antes confiante, agora hesita. A tensão é palpável. Ela tenta se manter firme, mas quem está ali sabe que a pressão é opressora. Cada movimento, cada respiração é analisada e avaliada. Um advogado, de expressão neutra, segura um envelope. Ele parece ser o único despreocupado naquela sala cheia de incertezas. Já a pessoa, que até então acreditava estar em um ambiente familiar, se sente como se estivesse em uma arena. Exceto que neste lugar, não há aplausos, apenas sussurros e olhares desconfiados. O que estará dentro daquele envelope? A resposta pode mudar tudo. Os murmúrios aumentam conforme a tensão se intensifica. Muitos se perguntam quem terá coragem de falar. E, se alguma voz se levantar, será para apoiar ou para criticar? A sala é um campo de batalha emocional, onde o amor e o ressentimento se entrelaçam. A verdade é que, em momentos como esse, as heranças revelam mais que bens. Elas expõem a alma de cada um, revelando segredos que estavam escondidos sob a superfície. O advogado, finalmente, rompe o silêncio. Ele rasga o envelope com um movimento quase teatral. O que está prestes a ser revelado é uma incógnita que faz todos segurarem a respiração. Essa pessoa sente o coração acelerar. É um jogo de emoções, uma batalha entre passado e futuro, entre o que é justo e o que parece injusto. A expectativa é cruel. O advogado lê em voz alta, e cada palavra é como um golpe. A sala fica mais fria. O impacto é imediato. Essa pessoa sente o peso de cada olhar, cada julgamento. A vida, que parecia plena, agora balança na corda bamba da incerteza. A voz do advogado ecoa, e a realidade se impõe.
Quando ele termina, o que deveria ser um desfecho se transforma em um ponto de partida. O que acontecerá a seguir? O clima muda, e você pode quase palpitar a divisão das alianças. Alguns se afastam, outros se aproximam, mas todos têm em mente a mesma pergunta: quem terá coragem de falar? O cenário, agora, é de uma expectativa quase insuportável. As decisões que serão tomadas daqui para frente podem redefinir a dinâmica de toda uma família. O que estava escondido à vista de todos agora se revela. E, com isso, surge uma nova tensão. O jogo está apenas começando. Um silêncio ensurdecedor toma conta do ambiente. Todos os olhares se voltam para a porta, enquanto um advogado entra, segurando um envelope manila. O som de seus passos ecoa. Essa pessoa, que até então se sentia confiante, sente um frio na barriga. O ar é pesado. O que há dentro desse envelope? Segredos, verdades ocultas, promessas quebradas. A sala está repleta de pessoas, todas atentas, e essa pessoa se destaca no meio da multidão. O nervosismo é palpável. Muitos se perguntam se algo irá mudar. O advogado caminha lentamente, como se cada passo fosse um prenúncio do que está por vir. Ele para em frente ao tio, o homem que sempre foi uma figura imponente, carregando não apenas riqueza, mas a expectativa de um futuro brilhante para o sobrinho. O advogado abre o envelope. O som do papel rasgando ressoa como um trovão. Uma onda de expectativa invade a sala. O tio observa, seus olhos carregam uma mistura de raiva e satisfação. Essa pessoa sente o estômago revirar. O que será que está prestes a ser revelado? As heranças são mais que bens, elas carregam histórias, memórias e, às vezes, traições. Este documento diz respeito à sua posição na herança, diz o advogado, a voz firme, mas cheia de gravidade. E, por um instante, tudo parece congelar. Aquela pessoa sempre sonhou com um futuro onde os bens seriam suas recompensas. Mas agora, com cada palavra, percebe que o que está em jogo é muito mais profundo. É uma luta por aceitação, por amor, e a amarga verdade da relação entre eles. O tímpano da sala é preenchido por murmúrios, rostos pálidos, bocas abertas em choque. Essa pessoa sente os olhares de reprovação, as sussurradas perguntas: o que aconteceu? O que está nele? O advogado continua, lê em voz alta, e a cada frase, a ansiedade aumenta. A revelação é como um veneno injetado com precisão, lentamente tomando conta de tudo. E, no auge do tumulto emocional, a verdade cruel emerge. O que parece uma bênção pode se transformar em uma maldição. Essa pessoa percebe que a herança é um reflexo do que realmente importa: laços familiares, amor e, muitas vezes, rancores acumulados. A sala, antes cheia de esperança, agora respira desespero. E enquanto o advogado conclui a leitura, essa pessoa se dá conta de que a vida nunca é apenas sobre o que possuímos, mas sobre quem somos. As palavras finais ecoam. O impacto é avassalador. Essa pessoa fica paralisada, sem saber o que fazer. O que será do seu futuro agora? O duelo pela aceitação e a busca por um lugar no coração do tio se intensificam. O que mais poderia ser revelado? E se você está gostando dessa história, se inscreva no canal porque a transformação está só começando. Sussurros permeiam o ar. Eles flutuam entre os presentes, como sombras inquietas que se recusam a se dissipar. O ambiente está tenso. Essa pessoa, com o coração acelerado, observa a sala cheia de olhares curiosos. Todos estão ali, mas a atenção está voltada para um único ponto: o advogado que segura um envelope. O tempo parece parar. Cada segundo é uma eternidade. O que será que está escrito ali? O que pode mudar tudo? O medo do desconhecido provoca ansiedade, uma sensação pesada que se aloja no estômago. Essa pessoa não sabe o que esperar. O que está em jogo não são apenas bens, mas a própria essência das relações, das promessas não cumpridas e dos segredos guardados. Os olhos de muitos são afiados, como lâminas, prontos para cortar. Uma respiração profunda, mas falha, ecoa em meio ao silêncio. Essa pessoa deseja que tudo isso seja apenas um pesadelo. Que, ao acordar, o mundo retorne à normalidade. Mas a realidade é cruel, e a verdade pode ser dolorosa. O advogado abre o envelope, e o som do papel ecoa como um grito.
Todos seguram a respiração. Essa pessoa sente o chão tremer sob os pés. O que virá a seguir? A incerteza é uma bolha prestes a estourar. Os murmúrios aumentam, e a tensão se torna palpável. É como se o ar se tornasse mais denso, difícil de respirar. Então, ele lê em voz alta. As palavras pairam no ar, carregadas de um peso que parece sufocar. O que era, até então, um sonho de herança, se transforma em uma realidade devastadora. O murmúrio se transforma em um rugido coletivo. Essa pessoa congela. A mente não consegue processar. O que era esperado se desmancha em fragmentos. Olhares se cruzam, e a sala se divide entre a compaixão e o desprezo. O que era um laço familiar agora parece uma corda bamba sobre um abismo. Quem passa por isso, sabe que heranças revelam mais que bens. Elas desnudam relações, expõem verdades e, muitas vezes, revelam o que realmente está por trás das intenções. E enquanto essa pessoa luta para manter a compostura, uma nova realidade se instala. O que vem a seguir? As palavras do advogado ressoam como um eco distante, deixando um rastro de incerteza. O próximo passo pode ser o mais doloroso de todos. O que realmente se esconde sob a superfície? O som do silêncio foi ensurdecedor. Todo o ambiente parou. A pessoa em pé na frente de todos, com a postura rígida, encarou o grupo. Uma tensão palpável pairava no ar. Os olhares se cruzavam, confusos, ansiosos. O que viria a seguir? O que poderia ser mais chocante do que o que já havia acontecido? Então, o tio se adiantou. Com um gesto dramático, ele abriu um envelope. As mãos tremiam levemente, mas sua voz era firme. A expectativa crescente fez com que todos dessem um passo à frente, como se tentassem ouvir melhor. O que ele tinha para revelar? Aquela era a hora que muitos esperavam, mas poucos estavam realmente prontos para ouvir. Meus queridos, começou ele, hoje é o dia em que eu decido quem receberá a herança que construí ao longo da vida. A frase pairou no ar como uma nuvem pesada. A pessoa que ali estava, a que tantos esperavam que fosse selecionada, sentiu o coração disparar. A esperança foi rapidamente substituída pela ansiedade. O que se passava na mente de todos? Sorrisos nervosos, olhares nervosos. A sala estava tomada por uma mistura de expectativa e temor. A inquietação de quem aguardava a resposta aumentava a cada segundo. Os rostos começaram a se desvanecer enquanto o tio continuava. Esta não é apenas uma questão de bens materiais ou quantias em dinheiro. Era um momento crucial. Palavras que poderiam mudar tudo. E ainda assim, ele se manteve em silêncio, como se estivesse pesando cada sílaba que estava prestes a soltar. A atmosfera estava tão tensa que até o som de uma mosca poderia ser ouvido. O advogado, ao lado, observava cada movimento, com a expressão impassível, mas os olhos eram como janelas que revelavam a expectativa de um grande desfecho. Hoje, eu vou decidir quem realmente merece, disse ele, e o impacto das palavras reverberou por todo o espaço. A pessoa que esperava ansiosamente por um futuro brilhante começou a perceber que as expectativas poderiam rapidamente se transformar em desilusão. A revelação não era apenas sobre dinheiro. Era sobre lealdade, amor e a verdadeira conexão que existia entre eles. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Todo o grupo sabia que esse era um divisor de águas. O que mais poderia ser revelado? O que estava escondido nas entrelinhas do que o tio diria a seguir? A tensão aumentava à medida que todos se preparavam para a verdade, uma verdade que poderia desmoronar sonhos ou renová-los. No final, a herança poderia não ser apenas sobre bens, mas sobre a relação que todos tinham construído ao longo dos anos. O que ele diria agora? A resposta estava prestes a mudar tudo. A sala estava tensa. O ar pesado de segredos e mentiras pairava sobre todos os presentes. Era o momento que muitos aguardavam, mas poucos desejavam. Essa pessoa, com a esperança de um futuro melhor, entrou com um sorriso no rosto, sem saber que aquele dia mudaria tudo. O peso da expectativa era quase palpável. O advogado, com seu terno impecável, começou a ler o testamento em voz alta. À medida que as palavras fluíam, a expressão de alguém se transformou de esperança em desespero. Ouvia-se apenas o som do papel sendo desdobrado, uma batida rítmica que ecoava nas paredes.
As promessas de amor e apoio da família soavam vazias agora. O que antes parecia um vínculo sólido se transformou em um abismo profundo. E então, a frase fatídica, "via herança será dividida entre os presentes, exceto por esta pessoa." O silêncio foi ensurdecedor. Um olhar de incredulidade tomou conta do rosto de alguém. Era como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. A traição, disfarçada de justiça, cortou como uma faca afiada. Os murmúrios começaram, e logo se transformaram em risadas nervosas e olhares cúmplices. Quem poderia imaginar que a ganância poderia destruir laços tão sagrados? A raiva crescia. A indignação pulsava nas veias. Essa pessoa, que sempre acreditou estar cercada de amor, viu sua fé desmoronar. O olhar de desprezo de alguns, a compaixão falsa de outros. Tudo era um jogo. E ele, ou ela, fora eliminado sem direito à defesa. Um sentimento de traição tão profundo que mal havia espaço para a dor. Apenas a raiva ressoava, como um tambor que batia cada vez mais forte. Quem passa por isso sabe que as heranças não revelam apenas bens materiais, mas a verdadeira face das relações familiares. Cada item, cada divisão, expõe as fraquezas e a hipocrisia de quem se diz próximo. A verdadeira herança é a revelação de quem realmente somos, quando as circunstâncias nos forçam a mostrar nosso verdadeiro eu. E agora, todos ali se perguntavam: quem será o próximo a cair? O olhar raivoso de alguém atravessou a sala, buscando alianças em um mundo onde a confiança se tornará um eco distante. O futuro parecia incerto, e a única certeza era que as consequências dessa traição ainda estavam por vir. A história estava longe de acabar, e cada palavra a seguir poderia ser a chave para abrir novas portas ou selar destinos. A tensão no ar era palpável. Mais uma vez, todos os olhares estavam voltados para ele. Essa pessoa, que sempre se viu como parte de uma família que parecia unida, agora sentia o peso do mundo em seus ombros. Quando o advogado abriu o envelope, um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. A mensagem que estava prestes a ser revelada poderia mudar tudo. Os rostos das pessoas ao redor mudaram, mas foi a expressão daquela pessoa que mais chamava a atenção. A expectativa se transformou em um frio na espinha. O sorriso que costumava brilhar se apagou, dando lugar a uma expressão de incredulidade. As palavras do tio rico ecoavam em sua mente: você está fora da herança. Cada sílaba parecia um golpe, cortando a esperança que ele tinha de ser reconhecido. A rejeição era brutal. Não se tratava apenas de dinheiro ou bens materiais. Era o amor, a aceitação, tudo o que ele esperava receber de quem deveria ser seu apoio incondicional. A tristeza o envolveu como uma neblina, dificultando a respiração. Os murmúrios da multidão se tornaram um ruído distante. Ele não conseguia processar o que estava acontecendo. A dor da rejeição era profunda, como um abismo que se abria sob seus pés. Os olhos dele se encheram de lágrimas, mas ele se esforçou para não deixá-las cair. Ele sentia que todos estavam observando, esperando sua reação, mas o que poderiam saber? Ninguém sabia o que se passava em seu íntimo. Como ele reagiria a isso? Essa era a questão que fervilhava nas mentes de todos. Ele poderia explodir, gritar, ou simplesmente se deixar levar pela tristeza. No fundo, ele sentia a necessidade de mostrar que ainda tinha algum valor, mas naquele momento, tudo parecia perdido. A esperança se esvaía, e a solidão tomava conta. A herança, que deveria simbolizar o amor entre familiares, agora parecia um símbolo de desamor, uma divisão insuportável. O que realmente importava? Era apenas dinheiro? Era apenas uma casa, um carro, uma conta bancária cheia? Ou era algo mais profundo, algo que ele sempre almejou? Aquela pessoa estava prestes a descobrir que as heranças revelam mais do que bens. Elas revelam laços, sentimentos, e o que realmente importa no final das contas. Enquanto ele lutava contra as lágrimas, a pergunta pairava no ar: conseguirá encontrar a força para se reerguer após essa humilhação? A resposta, ainda por vir, poderia mudar tudo. O silêncio no ambiente era ensurdecedor. Todos os olhares se fixaram no advogado, que segurava o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. A tensão no ar era palpável. Alguém, em um canto, respirou fundo, e o som ecoou como um alerta. Essa pessoa estava paralisada, o coração batendo forte, a mente girando em um turbilhão de perguntas. O que estaria escrito ali?
O que poderia mudar tudo? O advogado, com expressão séria, começou a rasgar o papel. Cada rasgada era como um golpe. Ele retirou o conteúdo do envelope e leu em voz alta, enquanto a sala inteira prendia a respiração. Naquele momento, uma onda de expectativa tomou conta de todos. Algumas pessoas sussurraram entre si, mas logo um olhar descompensado atravessou o espaço, refletindo a inquietação crescente. Essa pessoa, o sobrinho, começou a suar frio. Seu rosto, antes esperançoso, agora tinha uma expressão de confusão. As palavras do advogado soavam como um eco, reverberando dentro da cabeça dele. Os murmúrios ao redor aumentavam, mas tudo se tornava um borrão. Ele não conseguia se concentrar. O que estava sendo dito era mais do que uma questão financeira. Eram memórias, sentimentos, promessas. Os rostos ao redor tornaram-se borrões de expectativa e desespero. Um momento de revelação, onde heranças se tornavam mais que dinheiro e objetos. Era o peso da história familiar, dos laços rompidos e dos amores perdidos. O advogado continuou a ler, enquanto a sala permanecia em suspensão. Cada palavra parecia cravar uma faca na esperança que essa pessoa ainda nutria. E então, o advogado parou. Olhou em volta, e a sala silenciou instantaneamente. Uma pausa que parecia durar uma eternidade. Todos aguardavam, inquietos, a continuação. Essa pessoa sentia o chão se abrir sob os pés. O inevitável se aproximava. O que seria revelado poderia mudar a vida de todos ali. Havia um mistério profundo, uma reviravolta que aguardava para ser desvendada. O advogado respirou fundo, e, com um olhar sério, preparou-se para pronunciar a verdadeira natureza do que estava naquele envelope. Aquela revelação poderia não apenas redefinir o que a herança significava, mas também o que essa pessoa realmente significava para a família. O ambiente estava carregado de emoção, e a tensão crescia a cada segundo. Se você acredita em recomeços, deixe seu like agora. O silêncio na sala era ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para o advogado, que lentamente retirou o envelope de uma pasta. Essa pessoa, com o coração acelerado, sentia o peso das expectativas pairando no ar. O que estaria escrito ali? A promessa de uma herança, o sonho de uma vida melhor? Ou a cruel realidade que todos temiam? Ele podia ver as mãos trêmulas do advogado ao abrir o envelope. O papel amarelado parecia segurar segredos há muito guardados. Um leve respiro escapou de seus lábios, como se a atmosfera estivesse prestes a ser cortada por um fio invisível. Quem estava presente nunca havia visto essa pessoa tão ansiosa, tão vulnerável. O advogado, com uma expressão neutra, começou a ler em voz alta. A cada palavra, a sala se tornava mais gelada. A traição não vinha de fora, mas de dentro da própria família. Era difícil acreditar que tudo aquilo estivesse acontecendo. O que se esperava ser um momento de celebração transformou-se em um pesadelo. O conteúdo do envelope não era um testamento generoso, mas uma carta que revelava a verdadeira razão pela qual essa pessoa estava sendo expulsa. Você não é quem pensamos que é, disse o advogado, com uma voz firme, mas sem compaixão. Os murmúrios começaram. Os rostos se tornaram pálidos. A verdade estava ali, nua e crua. Essa pessoa não era apenas um sobrinho, ou era um estranho para todos. Os laços de sangue, que um dia pareciam tão fortes, revelavam-se frágeis diante das palavras que ecoavam pela sala. Um frio cortante tomou conta de seu corpo. Ele congelou. O mundo à sua volta desapareceu. Em um instante, a desilusão tomou conta, e a esperança se esvaiu como areia entre os dedos. Ninguém esperava por isso. Os olhares dos presentes estavam repletos de confusão e incredulidade. Alguns sussurravam, outros apenas observavam, mas todos estavam impactados pela revelação. Como alguém poderia ser rejeitado por aqueles que deveriam amá-lo incondicionalmente? A herança, que deveria simbolizar uma continuidade, se transformará em um divisor de águas. Essa pessoa, agora marcada por uma verdade amarga, percebeu que as heranças revelam mais do que bens e elas expõem o âmago das relações e as sombras que habitam dentro de cada um. Enquanto o advogado terminava de ler, um silêncio profundo se instaurou. O que aconteceria agora? Essa pessoa se perguntava se algum dia conseguiria recuperar a confiança perdida, ou se estavam todos destinados a viver com essa nova realidade. Afinal, a verdade,
Por mais dolorosa que fosse, era agora a única constante. E aquela sala, antes cheia de promessas, agora pulsava com uma única pergunta: do que vem a seguir? O silêncio na sala era quase palpável. A tensão entre os presentes aumentava a cada segundo. Alguém respirava pesadamente, e o som da respiração parecia ecoar como um tambor, marcando o tempo que passava devagar. A expectativa pulsava no ar, e os olhares se cruzavam, uns carregando incredulidade, outros ceticismo. O advogado, com um semblante sério, preparava-se para abrir o envelope. Então, a voz do tio Rico cortou o ar como uma faca afiada. Você não merece nada disso, ele disse, suas palavras reverberando na sala. O sobrinho, aquele que sempre esperou um gesto de carinho, um reconhecimento, agora enfrentava a realidade cruel. Os rostos ao redor dele se tornaram borrados, como se a pressão do momento os tornasse irreais. O sobrinho hesitou. Sua expressão era a combinação de desespero e incredulidade. Mas eu sou da família, ele murmurou, quase como uma súplica. Sua voz tremia, e a fragilidade da situação se tornava evidente. Alguém na sala respirou fundo, como se o ar estivesse se tornando escasso. O advogado finalmente rompeu o selamento do envelope. Ao deslizar os papéis para fora, todos se inclinaram levemente à frente, como se fossem atraídos por um ímã invisível. O conteúdo parecia insignificante à primeira vista, mas a maneira como a mão do advogado tremia revelou que havia muito mais em jogo. O olhar do sobrinho se fixou no advogado, como se esperasse que as palavras tirassem seu mundo do caos. Mas não havia volta. Esses documentos não são apenas números, disse o advogado, a voz grave e controlada. Eles revelam segredos que ninguém aqui estava preparado para ouvir. Um murmúrio percorreu a sala, sussurros de incerteza e medo. Os laços que antes pareciam inquebráveis agora estavam se desfiando sob a pressão. A emoção era palpável. O desespero se espalhou, como um vírus, infectando aqueles que assistiam. Cada um segurava suas próprias esperanças, suas próprias expectativas. Era um jogo de poder, e o sobrinho se via em desvantagem. Dentro de sua mente, uma tempestade se formava. O que mais viria à tona? O que estava escondido atrás daquele envelope? As heranças, afinal, revelam mais do que apenas bens materiais. Elas expõem verdades, conflitos não resolvidos, e, principalmente, a fragilidade das relações humanas. E assim, enquanto a realidade se desdobrava diante dele, a pergunta pairou no ar, feita em sussurros: quem realmente é a família? O que mais está por vir? O ar ficou pesado. Olhares se cruzaram, e a tensão era palpável. Algo mudou. O advogado, com o envelope nas mãos, parecia ser o portador de um destino sombrio. O que estaria escrito ali? As palavras não ditas pairavam no ar, como nuvens de tempestade se formando. Essa pessoa, antes cheia de esperança, agora sentia o peso da desconfiança. O olhar do tio, gélido e implacável, transmitia uma mensagem clara: a herança não seria apenas bens, mas também um teste de lealdade. Olhando ao redor, percebeu que os outros também estavam apreensivos. Sussurros de expectativa cortavam o silêncio, enquanto as expressões variavam entre curiosidade e alívio ao ver o desespero alheio. Quem pode ser confiável agora? Essa pergunta ecoou na mente dessa pessoa, reverberando a incerteza em cada canto da sala. Amigos, familiares. Todos eram suspeitos. O que estavam pensando? Estariam torcendo por um desfecho desastroso? O que antes parecia uma reunião de familiares para celebrar uma vida, agora era um ringue, pronto para uma luta fria e impiedosa. O advogado abriu lentamente o envelope, o papel amarelado estalando como se estivesse prestes a revelar um segredo milenar. O tempo parecia desacelerar, cada segundo se arrastando em uma dança de expectativa. Essa pessoa tentou manter a compostura, mas as mãos tremiam imperceptivelmente. O coração pulsava em um ritmo frenético, e a respiração se tornava cada vez mais superficial. E então, o advogado leu em voz alta, cada palavra como uma lâmina cortante. A sensação de desconforto aumentava. As reações ao redor eram variadas, alguns pareciam satisfeitos, outros, horrorizados. Mas ela sabia que a verdadeira reação ainda estava por vir. Uma bomba estava prestes a explodir no silêncio ensurdecedor. A verdade revelada mudaria tudo. As heranças revelam mais que bens.
Elas expõem o verdadeiro caráter das pessoas. Nesse instante, ficou claro que não era apenas sobre dinheiro ou propriedades. Era sobre a confiança sendo desmantelada, relações sendo testadas. Essa pessoa sentiu-se vulnerável, exposta. O que fazer agora, quando tudo parecia tão incerto? O advogado, com um olhar sério, finalizou a leitura. E o que parecia um simples ato de entrega de bens, transformou-se em um divisor de águas. O que viria a seguir? A resposta estava a um fio de distância, prestes a mudar a vida de todos. A sala estava prestes a se dividir entre aliados e inimigos, e a verdadeira batalha estava apenas começando. O clima na sala estava pesado. Todos os olhares se voltaram para a figura imponente do tio, que agora parecia ter finalmente alcançado a vitória que tanto almejava. O advogado, com um gesto sutil, abriu o envelope que poderia mudar tudo se a tensão era palpável. Os corações acelerados. Os sussurros contidos. Ali, diante de todos, ele se sentia poderoso. Um homem que sempre teve o controle, agora parecia se deliciar com o momento. A satisfação emanava dele como um perfume forte. Ele havia se livrado de um peso, e esse peso era alguém que estava perto, alguém que ele considerava um sobrinho. A decisão de expulsá-lo da herança não foi apenas uma questão financeira, foi uma afirmação de domínio, um ato que ecoava nas paredes de sua longa e solitária trajetória. Mas a que custo? A sala estava repleta, mas a solidão era sua única companhia. O olhar do sobrinho cruzou o seu, e por um breve momento, uma fissura se formou na confiança do tio. A alegria que sentia se misturava com uma insinuação de dúvida. Ele se perguntava se a vitória realmente compensava a dor que infligia. Afinal, o poder poderia ser um fardo, e a satisfação, uma ilusão. Muitos viram ali um espetáculo de justiça, mas poucos perceberam a fragilidade daquela vitória. Ele estava cercado por pessoas que admiravam sua força, mas ninguém viu a sombra que cresceram ao redor dele. O sorriso no rosto do tio não iluminava a sala, mas sim ocultava a verdade, que a herança, muito mais que bens materiais, revelava a desconexão e os laços quebrados. Silêncio. O advogado pausou, e o tempo pareceu estagnar. A sala respirava com dificuldade, enquanto os olhares se alternavam entre o tio e o sobrinho, que estava paralisado, como se tivesse recebido um golpe mortal. E então, o tio que antes se sentia vitorioso percebeu que, na verdade, a vitória tinha um gosto amargo. A sensação de triunfo começava a escorregar entre seus dedos, enquanto uma pergunta ecoava em sua mente: será que o orgulho valeu a pena? O que realmente restava de uma herança que não guardava amor, apenas interesses? O jogo estava longe de terminar, e a verdade subjacente ainda não havia sido revelada. E quando o silêncio finalmente foi quebrado, foi o sobrinho quem falou. As palavras que saíram de seus lábios mudariam tudo. A tensão voltou a crescer. O que ele diria? O que estava prestes a acontecer era algo que ninguém poderia prever. As portas da sala se fecharam atrás dele, mas a sensação de claustrofobia aumentava a cada passo. Essa pessoa caminhava com a cabeça baixa, os ombros curvados, como se estivesse carregando o peso de um mundo inteiro. O eco de risadas e murmúrios ficava mais distante, mas a dor pulsava forte em seu peito. A cena ainda estava fresca em sua mente. O tio, com um sorriso que parecia mais um desprezo, entregou um envelope. O advogado, com sua expressão neutra, leu as palavras que mudaram tudo. A herança, que deveria simbolizar união, se transformou em um divisor de águas. Para muitos, esse momento poderia ser apenas um ato burocrático. Para ele, foi um golpe certeiro. Enquanto se afastava, as lembranças invadiam sua mente. Os encontros de família, os conselhos e as risadas compartilhadas. Mas tudo aquilo agora parecia uma ilusão. Ele não merecia isso. Essa pessoa olhava para o chão, tentando ignorar as vozes que ecoavam na sua cabeça. Você não é digno. Nem sempre somos bem-vindos. A sensação de desamparo se misturava com a incredulidade. Como alguém pode ser excluído de algo que sempre foi parte da sua vida? Muitos já passaram por isso, um momento em que tudo muda. Quando o que deveria ser uma celebração da vida se transforma em uma evidência cruel da indiferença. Esse é o dilema da herança, em bens materiais ou laços emocionais? Cada passo em direção à saída era como uma tentativa de se libertar de um fardo invisível.
Mas a verdade é que o peso só aumentava. Ele olhou para trás. As pessoas na sala ainda murmuravam, mas ele não conseguia ouvir. A indignação se misturava a um sentimento de traição. Ele havia dedicado anos cuidando daquele vínculo, e agora tudo o que restava era um vazio. O lugar que deveria ser chamado de lar se tornará um campo de batalha. E se a herança não fosse apenas sobre dinheiro e propriedades? E se fosse sobre amor, respeito e conexão? Essa pessoa saiu pela porta, mas a cena se repetiria na mente por muito tempo. A dor era real, e a batalha com o sentimento de não merecer isso ecoava como um mantra. Ele não queria acreditar que o amor poderia ser tão facilmente transformado em indiferença. No fundo, havia uma pergunta crucial que ainda não tinha resposta: o que realmente importa? O que se perde em um momento como esse, e o que fica? Essa pessoa se retirou, mas a luta estava longe de acabar. Ficar em silêncio seria uma escolha, mas quem realmente se importa com o que foi perdido? A herança pode ter revelado mais do que bens. E assim, ele se afastou, perdido em seus próprios pensamentos, enquanto a vida seguia adiante. Os murmúrios preencheram o ar denso da sala. Olhares se cruzaram, confusos, enquanto a tensão parecia crescer como uma nuvem prestes a explodir. Essa pessoa, que até momentos atrás parecia tão confiante, agora estava paralisada, incapaz de entender a gravidade da situação. Ao redor, muitos também estavam atordoados, tentando decifrar o que estava acontecendo. A atmosfera estava carregada, e a única coisa que se ouvia era o coração acelerado de alguém, reverberando como um tambor em meio ao silêncio tenso. Como isso pode estar acontecendo? Pensou alguém, uma frase ecoando na mente de muitos. A expressão de surpresa misturada com incredulidade se espalhou como um vírus. Afinal, a herança, que deveria ser uma celebração da vida e um reconhecimento do legado, transformará-se em um palco de conflitos internos e revelações inesperadas. A ambiguidade pairava sobre todos, e com ela, uma série de perguntas não respondidas. Quem realmente é essa pessoa para merecer isso? A dúvida pairava no ar, como uma sombra que não poderia ser ignorada. O advogado, com seu olhar enigmático, segurava um envelope que parecia mais pesado do que qualquer documento deveria ser. A curiosidade e a apreensão de quem assistia palpitavam, como se cada espectador estivesse vivendo a própria história dentro daquela narrativa. O que haveria ali? Um segredo? Um desfecho trágico? A mente de muitos pensava em tudo isso. O silêncio se tornava ensurdecedor à medida que a expectativa crescia. A conexão emocional que muitos tinham com a pessoa que estava sendo expulsa da herança era palpável. Afinal, quem passava por isso sabia que as heranças revelam mais do que apenas bens materiais, elas expõem segredos, ressentimentos e relações desgastadas. A linha entre amor e ambição parecia cada vez mais tênue, e a sabedoria das gerações passadas se tornava um fardo pesado a ser carregado. Então, em meio a toda a confusão, essa pessoa olhou para cada rosto ao seu redor, buscando apoio, compreensão. Mas o que encontrou foi uma mistura de compaixão e julgamento. O dilema moral de muitos estava nas entrelinhas. O desejo de justiça versus a inevitabilidade do sofrimento. O que pensar sobre tudo isso? A pergunta pairava no ar como um eco interminável. O advogado, por fim, começou a abrir o envelope. O estalo do papel ecoou como um trovão no silêncio. E, naquele instante, todos congelaram, como se o tempo tivesse parado. O que estaria por vir poderia mudar tudo. A verdade estava prestes a ser revelada. E agora? O que aconteceria com essa pessoa? A sala havia se transformado em um campo de batalha emocional, onde a única certeza era a incerteza do que estava por vir. A música animada parou abruptamente. Um silêncio pesado tomou conta do espaço. Os sorrisos que antes brilhavam agora estavam congelados em expressões de espanto. A festa, que deveria ser uma celebração, transformou-se em um campo de batalha emocional. Essa pessoa, que apenas minutos antes havia sido o centro das atenções, sentiu o chão se abrir sob os pés. Olhares se voltaram para o advogado, que segurava um envelope. A tensão era palpável. O que estaria escrito ali? Todos esperavam com expectativa, mas também com uma pitada de receio. Ele sabia que a situação era insustentável. A promessa de um futuro melhor, agora ameaçada por essa revelação.
O que parecia ser um momento de alegria desmoronava rapidamente. Aquela festa, que tinha tudo para ser um marco positivo, agora se tornava um fiasco. Risadas se transformaram em sussurros furtivos, e a música não conseguia mais esconder a frustração no ar. Você não faz parte disso, as palavras do tio Rico cortaram como uma faca. Aquela frase ressoou nas mentes de muitos presentes. Era verdade nua e crua sobre as relações familiares. Um golpe a mais em um coração já machucado. Os olhares que antes eram de empatia se tornaram de julgamento. A pessoa que havia acreditado na boa vontade e no amor familiar agora se via sozinha, despojada até mesmo do que considerava ser seu direito. Enquanto o advogado abria o envelope, a atmosfera se tornava mais densa. O que estaria ali que poderia causar tal reviravolta? Todos prenderam a respiração, esperando uma resposta que nunca parecia chegar. E quando finalmente ele começou a ler, a frustração tomou conta de quem estava ao redor. O gosto amargo da traição estava por toda parte, misturado com a expectativa de um futuro que se desfazia em segundos. Ali, diante de estranhos e conhecidos, essa pessoa sentiu que o que restava não era apenas a perda material. Era a desilusão, a sensação de não pertencer a um lugar que, por muito tempo, parecia um lar. A festa, que deveria ser um símbolo de união, agora exibia a crueza das relações humanas. O que resta agora? Essa pergunta ecoou como um mantra na mente de todos. A verdade é que heranças revelam mais que bens. Revelam laços, desilusões e, principalmente, a verdadeira essência das relações. O que se esconde nas entrelinhas da riqueza é muito mais profundo e, muitas vezes, doloroso. Me conta nos comentários, você já passou por algo assim? A sala estava repleta de sussurros. Olhares se cruzavam, e a tensão era palpável. Aquela herança não era apenas um tesouro material, era um campo de batalha emocional. Quando a figura do tio Rico anunciou, sem rodeios, que o sobrinho estava fora da lista, a atmosfera mudou. Um silêncio pesado se instalou, mas logo se transformou em murmúrios inquietos. Como assim, ele não vai receber nada? Alguém questionou, sua voz ecoando na sala. Outros começaram a se entreter em debates acalorados, tentando entender a lógica daquela decisão. Isso é injusto, disse outro, os olhos ardendo com indignação. Mas a defesa do tio foi contundente. Herança não é só sobre dinheiro. É sobre caráter. As palavras dele cortavam o ar, como facas afiadas. Muitos estavam divididos. Uns apoiavam a decisão, citando exemplos familiares onde a falta de responsabilidade havia levado a desastres. Outros, no entanto, viam o sobrinho como uma vítima de um jogo cruel. Ele sempre foi tratado como diferente, alguém comentou. A hostilidade crescia entre os grupos, a empatia se dissipava como fumaça. Havia uma verdade crua sendo desnudada ali, e a herança revela mais que bens materiais. Revela vínculos, desavenças, e a fragilidade das relações humanas. Uma simples decisão financeira se transformava em uma batalha de egos. Cada um com suas próprias queixas, frustrações e mágoas, a conversa rapidamente se tornava um campo de guerra. E o que começou como um encontro familiar se transformou em uma arena. A cada palavra trocada, a tensão aumentava. Olhares se tornavam desafiadores e palavras, venenosas. A empatia parecia ter sido deixada na porta. Alguém poderia sentir o peso de um legado, enquanto outros só enxergavam uma oportunidade perdida. No meio daquela confusão, o advogado se levantou, o envelope em mãos. Todos os olhares se fixaram nele. A sala, que antes vibrava com discussões, mergulhou em um silêncio reverente. Ele abriu o envelope lentamente, como se o tempo tivesse congelado. O que ele diria a seguir poderia mudar tudo. A pergunta pairava no ar: quem realmente estava preparado para as consequências? A sala estava carregada de tensão. O silêncio era ensurdecedor. O advogado, com um semblante sério, olhou ao redor. Alguém tinha que agir, mas palavras podem falhar quando os sentimentos estão à flor da pele. A atmosfera estava elétrica, cada respiração pesava como um fardo. Calma, por favor, tentou o advogado, a voz dele ressoando como um eco solene. É preciso um pouco de racionalidade. Mas, na verdade, a razão parecia um conceito distante, quase utópico. Enquanto ele falava, as mãos de muitos começaram a apertar os braços das cadeiras.
O coração de alguém acelerava como um tambor aos poucos se tornando ensurdecedor. O sobrinho, que antes era apenas um jovem confiante, agora estava em um mar de incertezas. As palavras do advogado pareciam flutuar, mas não conseguiam ancorar a tempestade emocional que se formava dentro dele. Ele tinha se preparado para este momento por tanto tempo. Aquela herança era mais do que dinheiro, era um laço, um símbolo, uma promessa de inclusão. E agora, tudo isso ameaçava se desvanecer. Enquanto o advogado tentava acalmar os ânimos, o sobrinho olhou para o tio, buscando qualquer sinal de empatia, uma brecha na armadura de frieza. Mas o olhar do tio era pétreo. A ausência de palavras, mais feroz que qualquer grito. Era como se ele estivesse preso em um limbo, sem saber se deveria se levantar ou se deveria se esconder. Você não pode simplesmente me excluir, disse alguém, quebrando o silêncio, a voz trêmula, quase implorando. O advogado, percebendo que a situação estava saindo do controle, tentou intervir novamente. Mas a tensão era palpável. As heranças, pensou alguém, são reveladoras. Elas não falam apenas de bens materiais, mas de relações, de amor, de desapontamento. E, nesse instante, uma verdade crua se fez evidente. O que realmente estava em jogo não era apenas uma quantia em dinheiro, mas a dor de um laço rompido, a ferida de um pertencimento negado. O advogado, por mais que tentasse, não conseguia apaziguar os ânimos. Cada palavra dele parecia apenas acirrar mais os ânimos. O sobrinho congelou. Ele mal respirava. A realidade começava a se cristalizar na sua mente, as palavras podem falhar. E se essa fosse a última vez que ele se sentisse parte de uma família? O olhar do tio permanecia inabalável. A expectativa pairava no ar, uma promessa de revelações que poderiam mudar tudo. O advogado então abriu o envelope, e a sala parecia respirar junto com ele, em sincronia. O que viria a seguir? A verdade estava prestes a ser revelada, e todos aguardavam, prontos para enfrentar as consequências. O silêncio na sala era opressivo. A tensão palpável. Todos os olhares estavam voltados para aquele momento. Um advogado segurava um envelope com firmeza, seus olhos analisando cada expressão dos presentes. A última palavra do tio rico ainda reverberava: "Você não faz parte disso." A rejeição estava estampada no rosto do sobrinho, mas antes que a dor pudesse se instalar, alguém decidiu agir. Era uma voz familiar, uma tentativa de resgatar o que ainda poderia ser salvo. "Espere. Vamos conversar sobre isso." As palavras saíram apressadas, quase como um sussurro desesperado em meio ao caos. A pessoa que intercedia tinha esperança nas mãos. Queria unir o que parecia irremediavelmente separado. Mas muitos assistiam, céticos, prontos para ver o que aconteceria. A sala, que antes era um espaço de poder e riqueza, agora parecia um campo de batalha emocional. O sobrinho olhou para a pessoa que tentava ajudar. Havia uma mistura de cansaço e desespero em seu olhar. "Você acredita que ainda há chances?" A pergunta ficou no ar, pairando como uma nuvem. O advogado, impassível, aguardava. O tio, com um semblante de pura frieza, atravessou a sala com um olhar que cortava mais do que qualquer palavra. "Não há nada a discutir", respondeu, sua voz ecoando com uma certeza que desestabilizava. A cada segundo, a esperança parecia desvanecer, como um fogo prestes a se apagar. Mas a pessoa que intercedia não desistiu. A herança não é apenas sobre bens materiais. É sobre laços, memórias, o que construímos juntos. Suas palavras eram um apelo, não apenas a esse tio, mas a todos ali. Algo mudou na atmosfera. Ali, mesmo em meio à tensão e ao desprezo, havia uma centelha de possibilidade. O sobrinho olhou ao redor. Poderia haver um caminho diferente? Uma forma de reconstruir? A esperança ainda tremulava, embora frágil. O advogado, ainda segurando o envelope, fez uma pausa. O silêncio se fez novamente, mas agora a expectativa era diferente. As heranças revelam mais que bens, pensou. E assim, entre as sombras do conflito, a dúvida e a esperança se entrelaçavam. O que viria a seguir? A resposta estava prestes a ser revelada, mas quem se atreveria a levantá-la? Ele se mantinha firme, olhos fixos no sobrinho, como se estivesse diante de uma tempestade que não cederia. O silêncio na sala era palpável,
quase ensurdecedor. Todos esperavam uma palavra, um sinal de que tudo poderia ser desfeito. Mas essa pessoa não se movia. Ele não voltaria atrás. A teimosia se tornará um escudo, e a expressão em seu rosto deixava claro que não havia espaço para negociação. O sobrinho, por outro lado, começava a se desesperar. Ele estava há tempos caindo em um abismo de dúvidas e esperanças. A herança, essa promessa de segurança, agora se tornava uma miragem. Um sonho que se esvaía. Ele respirou fundo, tentando reunir coragem, e lançou um olhar suplicante ao tio. Mas e começou a dizer, mas as palavras morreram na garganta. O olhar do tio era de aço. Muitos ali sentiam a tensão. A atmosfera era carregada, cada segundo se arrastando como se estivesse preso em um relógio quebrado. O advogado, com um semblante neutro, observava a cena. Ele sabia que a decisão estava fora de suas mãos. Era um espetáculo de emoções cruas e verdadeiras. Quem passa por isso? Quem já esteve em uma situação onde as palavras não eram suficientes para mudar as mentes? Então, em um movimento quase imperceptível, o advogado abriu um envelope. O som do papel sedoso foi como um sinal disparado. Todos se inclinaram para a frente, como se a resposta estivesse escrita ali, pronta para ser revelada. O silêncio se rompeu com a expectativa. Ele leu em voz alta, cada palavra pesada como um fardo. E, de repente, a sala congelou. A expressão do sobrinho se transformou de esperança para um misto de choque e desespero. Essa pessoa não cederá facilmente. Ele olhou para o advogado, depois para o sobrinho, e, por um breve momento, parecia que as emoções iriam explodir. Todos entendiam que o que estava em jogo não eram apenas os bens, mas a própria relação entre eles. O que havia se perdido ao longo dos anos? As feridas abertas que não cicatrizavam? As heranças revelam mais do que riquezas. Elas revelam quem somos e quem queremos ser. Essa batalha não era apenas sobre dinheiro, mas sobre respeito, sobre memórias, sobre amor e dor. O que estava em jogo era mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. O olhar do tio não vacilava, e a determinação em sua postura falava alto. Ele havia tomado uma decisão. A pergunta que pairava no ar era: e até onde essa teimosia o levaria? E será que o sobrinho conseguiria resgatar algo que parecia perdido para sempre? A resposta poderia mudar tudo. O silêncio que se instalou naquele momento era ensurdecedor. O tipo de silêncio que faz o coração acelerar e a respiração ficar pesada. Todos os olhos se voltaram para aquela figura, aquela pessoa que, até então, sonhava com um futuro que parecia promissor, cheio de promessas e heranças. Mas ali, em meio a tantos rostos familiares, o advogado começou a abrir o envelope, e a tensão no ar ficou palpável. Alguém no fundo da sala respirou fundo, tentando quebrar o clima tenso, mas não conseguiu. As palavras que pairavam no ar eram mais do que significativas, eram um divisor de águas. A falta de comunicação, tão crônica, agora se tornava dolorosa. Cada segundo parecia uma eternidade, cada silêncio, um grito abafado. Essa pessoa sentia o peso das expectativas, dos olhares que não diziam nada e, ao mesmo tempo, diziam tudo. Percebia a distância crescente, como se uma barreira invisível tivesse se erguido entre ela e aqueles que deveriam ser seus apoiadores. Era como se a herança não fosse apenas sobre bens, mas sobre um afeto que nunca se concretizou, uma história de desentendimentos que se arrastaram ao longo dos anos. E, no fundo, o que estava sendo revelado não era apenas a divisão de propriedades, mas a falta de laços que deveriam existir. Enquanto o advogado pronunciava palavras que ecoavam no vazio emocional daquela pessoa, a solidão se tornava quase palpável. Era um lembrete cruel de que, mesmo cercada de família, ainda havia uma ausência. A riqueza, que deveria simbolizar união, transformava-se em um campo de batalha, onde todos buscavam o que podiam, mas ninguém parecia querer o que realmente importava. O olhar de quem estava ali fixo no advogado se perdeu na profundidade de seus próprios pensamentos. O que todos realmente sentiam? Era uma pergunta que pairava no ar. Muitos eram incapazes de responder. O que deveria ser um momento de celebração se tornará um tema sombrio e constrangedor. O que estava em jogo não era apenas o que se deixava para trás, mas o que se levava adiante. E essa divisão, essa fragmentação emocional, ecoava nas paredes da sala.
Quando o advogado finalmente leu uma cláusula que congelou a cena, o tempo pareceu parar. A incompreensão e a dor se misturavam, formando uma nuvem densa de ressentimentos e expectativas não correspondidas. As heranças revelam mais que bens, elas desnudam a fragilidade das relações. Era uma lição amarga. Quem passa por isso sabe que, no final, o que se perde muitas vezes vai muito além de um bem material. E, enquanto o silêncio permanecia, uma nova pergunta surgia: e até onde você iria para resgatar o que realmente importa? A resposta, agora, era um mistério angustiante. O silêncio na sala era cortante. Essa pessoa, atordoada, observava a cena se desenrolar à sua frente. Tudo desmoronar em um instante. As mãos trêmulas, a respiração acelerada. Ele se lembrava de momentos na infância, risadas, promessas de um futuro brilhante. Mas agora, a herança que deveria simbolizar amor e união se tornará um campo de batalha. Enquanto todos os olhos estavam voltados para ele, essa pessoa se sentiu como um estranho em sua própria família. A neblina de arrependimento o envolvia. Ele pensou nos erros do passado. As escolhas feitas, as amizades priorizadas em vez dos laços. A busca por aprovação que nunca veio. O desprezo pelas advertências que lhe foram dadas. As palavras de seu tio, ecoando em sua mente: você não merece nada disso. Essa frase ressoava como um golpe. Naquele momento, o advogado abriu o envelope. O que estava ali dentro poderia mudar tudo, ou não. Mas o verdadeiro peso estava em suas próprias mãos. Essa pessoa percebeu que a herança envolvia mais que bens materiais. Era a chance de se redimir, de consertar erros, de voltar a se conectar com a essência familiar que havia perdido ao longo do caminho. No fundo de seu ser, uma decisão começou a surgir. Ele não poderia se deixar vencer por essa situação. A dúvida e o medo se transformaram em determinação. Era a hora de agir. As mudanças eram necessárias, e se ele não fizesse isso, continuaria preso em um ciclo de arrependimento. Um novo plano começou a se formar em sua mente. Ele visualizou diálogos, abraços, reconciliações que antes pareciam impossíveis. E, por um instante, a sala ao seu redor desapareceu. A única coisa que importava agora era a sua vontade de mudar. Essa pessoa queria não apenas a herança, mas a chance de reconquistar o respeito e o amor que acreditava ter perdido. O olhar que antes estava perdido agora se tornava firme. Ele sabia que o caminho seria difícil, mas cada passo contaria. A vida não era apenas sobre o que se recebe, mas sobre o que se constrói. E, enquanto o advogado aguardava uma resposta, essa pessoa soltou a respiração que não sabia que estava aprendendo. A verdadeira herança, afinal, estava nas lições aprendidas. E algo profundo começou a pulsar dentro dele, como se tudo estivesse prestes a mudar. Ele respirou fundo. O eco daquelas palavras ainda ressoava em sua mente. O olhar dos presentes ainda o seguia, carregado de curiosidade e julgamento. Aquela sala, antes familiar, agora se transformará em um campo de batalha. Ele sabia que tinha que voltar. A coragem começava a se formar dentro dele, como um fogo que arde lentamente, mas firme. Ao entrar, o murmúrio se calou. Todos os olhares estavam fixos nele. Ele se lembrava do que havia acontecido na última vez que esteve ali. A humilhação, a pressão. Aquela pessoa que deveria ser um refúgio, agora se tornará um labirinto de traições e segredos. Mas, naquele exato momento, algo mudou. Ele sentiu uma onda de determinação. Alguém se levantou, pronto para mais uma vez questionar sua presença, mas ele não se deixou intimidar. A voz tremia, mas não por medo. Era emoção. Ele não estava ali para ser expulso novamente. Ele estava ali para reivindicar seu lugar, não apenas como herdeiro, mas como indivíduo. A herança não se tratava apenas de bens materiais, era a luta pela dignidade, pela identidade. Enquanto caminhava, cada passo parecia ecoar. O advogado, sério e concentrado, abriu um envelope. Um silêncio pesado tomou conta. O que havia dentro poderia mudar tudo. O coração de muitos batia acelerado. Ele já havia imaginado esse momento em suas noites de insônia. Agora, a realidade era palpável. Ele sabia que a verdade viria à tona. E, mesmo assim, a coragem não o abandonou. Sentia-se mais forte a cada instante.
Ele estava prestes a lutar, não apenas por uma herança, mas por um reconhecimento que sempre lhe fora negado. As heranças revelam mais que bens. Elas expõem o caráter, a lealdade, os laços que formamos ao longo da vida. Com um gesto firme, ele olhou para o advogado. As palavras ficaram na ponta da língua, mas não eram palavras de vingança. Eram palavras de libertação. Ele estava pronto para encarar tudo o que viesse, pronto para desmascarar os jogos que ocorreram nas sombras. E naquele momento, algo mudou nas expressões ao seu redor. Surpresa, alívio, expectativa. Todos aguardavam a revelação. Mas ele sabia que o verdadeiro embate não estava nas informações que o envelope continha, mas na coragem de se levantar e enfrentar aqueles que sempre o desprezaram. Ele olhou para a sala e, com um brilho nos olhos, perguntou: quem está disposto a ouvir a verdade? A tensão era palpável, e a transformação estava apenas começando. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. O ar estava pesado, como se todos os presentes soubessem que algo grande iria acontecer. Alguém, que sempre foi visto como o sobrinho desprezado, estava prestes a confrontar o que lhe foi tirado. Olhares nervosos trocavam-se entre os membros da família, enquanto a tensão crescia. Ele respirou fundo, o coração acelerado, sentindo que este era o seu momento. Com passos firmes, aproximou-se do tio, um homem de presença imponente, que metia medo apenas com seu olhar. Todos se calaram, o ambiente se transformou em um campo de batalha silencioso. Se você acha que pode me expulsar da herança sem uma explicação, está muito enganado, disse ele, a voz tremendo de determinação. Essa pessoa não era mais a sombra que costumava ser. Havia algo diferente em sua postura, uma determinação que todos podiam sentir. O tio, com um sorriso desdenhoso, levantou uma sobrancelha. Você acha que tem algum direito sobre isso? A resposta veio como um soco no estômago, mas a força interna dessa pessoa era inabalável. Ele se lembrou de todas as vezes que foi marginalizado, da dor acumulada ao longo dos anos. Eu não estou aqui apenas por bens, estou aqui pela verdade, declarou, sua voz agora mais firme. Foi nesse momento que o advogado, que havia permanecido em silêncio, decidiu abrir um envelope que parecia ter sido esquecido na mesa. O barulho do papel rasgando cortou a tensão no ar. Todos os olhares se voltaram para ele. Essa pessoa sentiu o coração disparar, um misto de ansiedade e esperança. O que aquele envelope guardava? O advogado, com um semblante sério, começou a ler. As palavras ecoavam como um tambor, revelando segredos que muitos prefeririam manter escondidos. Revelações sobre a verdadeira relação de família, laços que foram rompidos, promessas não cumpridas. A cada frase, a expressão do tio mudava. Ele congelou, os olhos arregalados, enquanto a verdade começava a sair à tona. A sala estava em choque. Quem poderia imaginar que a herança carregava verdades tão pesadas? A determinação daquela pessoa se transformou em força, enquanto todos ao redor se perguntavam o que acontecerá a seguir. Esse confronto não era apenas sobre bens. Era sobre justiça, reconhecimento e o que realmente significa ser parte de uma família. E ali, diante de todas as revelações, a pergunta pairava no ar: até onde você iria para proteger a verdade? O ambiente, antes carregado de expectativa, agora pulsava com tensão. O tio, com os olhos arregalados, fixou o olhar no envelope em suas mãos. O advogado, com uma expressão neutra, aguardava o momento certo para revelar o que todos temiam. O silêncio era quase ensurdecedor. As pessoas ao redor trocaram olhares nervosos, sentindo que algo grandioso estava prestes a acontecer. Ele respirou fundo, tentando processar a resposta que não esperava ouvir. A sala, que deveria ser um espaço para celebrar a continuidade da família, se tornará um campo de batalha emocional. Os murmúrios de incredulidade começaram a ecoar. Como assim? Sussurrou alguém ao fundo. Muitos se perguntavam o que teria motivado essa decisão. O que havia de tão grave que justificasse a expulsão daquele sobrinho diante de todos? O tio, no entanto, parecia preso em sua própria mente. Seus pensamentos viajavam rapidamente. Havia uma história não contada ali, uma ferida que nunca havia sido curada. A incredulidade pairava no ar como um nevoeiro denso. Ele não conseguia ter certeza se o que estava ouvindo era realmente verdade. E, por um momento, ele se esqueceu da presença de todos. O que aquela decisão representava?
Foi então que a sua expressão começou a mudar. De um leve choque, passou a uma mistura de confusão e raiva. As reações ao seu redor começaram a se intensificar. O murmúrio crescia em um coro de vozes, cada uma com a sua própria interpretação. Isso é um absurdo, alguém exclamou. Outros, mais cautelosos, tentaram entender a situação, mas o murmúrio logo se transformou em debates acalorados. Ele não esperava isso. O peso das palavras se tornava quase palpável. O que poderia ter sido uma dinâmica familiar se transformou em um julgamento público. Os rostos dos presentes refletiam uma gama de emoções, simpatia, choque, até mesmo alívio. Mas havia algo mais profundo em jogo. As heranças, mais do que apenas bens materiais, revelavam vínculos quebrados, desentendimentos escondidos. Esse momento não era apenas um golpe na honra de um sobrinho. Era uma revelação que poderia mudar tudo. E, no centro desse turbilhão, ele permaneceu congelado. O envelope, agora um símbolo de suas relações, parecia queimar sua pele. O que viria a seguir? A dúvida pairava no ar. Todos esperavam pela próxima palavra, cada um segurando a respiração. O que aquele envelope guardava poderia mudar o destino de uma família inteira. E, enquanto o advogado se preparava para continuar, a pergunta ficava no ar: quem realmente estava pronto para enfrentar a verdade? O silêncio na sala era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Todos estavam com os olhos fixos naquele envelope, como se ele tivesse o poder de decidir o destino de cada um. A tensão pairava no ar, palpável, quase sufocante. Essa pessoa, até então cheia de esperanças, agora sentia seu coração acelerar. O advogado, com uma expressão neutra, finalmente rompeu o silêncio. Aqui estão as últimas disposições do falecido. Quão profundo pode ser o significado de uma herança? Para muitos, ela representa bens materiais, riquezas e propriedades. Mas, para essa pessoa, o que estava em jogo era algo muito mais valioso. A reconciliação familiar. Em algum lugar, aquele amor perdido entre os laços de sangue ainda existia, embora estivesse enterrado sob camadas de ressentimentos e velhas mágoas. As palavras do advogado ecoaram na mente de todos: o que está em jogo aqui não são apenas bens, mas histórias que moldaram quem somos. Ao ouvir isso, um frio percorreu a espinha dessa pessoa. Um novo entendimento começava a surgir, como raios de sol rompendo através de nuvens carregadas. A herança não era um fim, mas uma chance de reescrever a narrativa que tinha se transformado em um ciclo de dor. Enquanto olhava ao seu redor, percebeu que as expressões de desgosto e raiva podiam ser transformadas em algo produtivo. A avareza e a competição não eram o legado que desejava deixar para as próximas gerações. Era hora de um novo capítulo. Alguém teve a coragem de quebrar o silêncio, rompendo as barreiras que há muito tempo separavam aqueles que deveriam estar unidos. Se continuarmos assim, o que herdaremos será a amargura e a divisão, disse essa pessoa, com uma voz firme, mas esperançosa. Vamos olhar além do que foi deixado para nós. Vamos redescobrir o que realmente é importante, a nossa família. Havia lágrimas e sorrisos, um misto de emoções conflitantes, mas a esperança começou a florescer. O entendimento estava ali, ao alcance de todos. O que poderia ser um dia sombrio se transformava lentamente em um momento de cura. O verdadeiro legado estava nas memórias compartilhadas, no amor que ainda poderia ser revitalizado. Ninguém sabia o que o futuro reservava, mas a decisão havia sido tomada. Essa pessoa olhou nos olhos de cada membro da família e viu uma faísca de possibilidade. Uma pequena chama que poderia, com o tempo, se transformar em um incêndio de reconciliação. As heranças revelam mais que bens. Elas têm o poder de unir, de curar feridas e de reescrever histórias. A família pode se unir novamente. E, quem passa por isso, sabe que a verdadeira riqueza está em estar ao lado de quem se ama.